Boa noite. Espero que todos vocês estejam bem aí na casa de vocês, aos papais, mamães, familiares, as crianças. Hoje a gente tem muita criança assistindo essa live e vai ser muito bacana, porque eu, assim, me sinto honrada de estar perto e batendo, perto assim, perto, vocês entenderam, né? Esse perto que eu quero dizer, é o perto virtualmente. A doutora Ana Escobar, queridíssima pediatra, super engajada aí com a pediatria, com as famílias, com a criançada e com essa questão que hoje a gente está falando muito da questão do confinamento. Então, pediatra super bacana, doutora Ana, muito obrigada por sua presença em nome da Nestlé, do Baby Me, que angariou todo esse encontro hoje. O Márcio Atala, né, que também dispensa apresentações. Mandar um oi, né? Mandar um oi, se falar oi. O Márcio, eu falei que agora a gente está super íntimo, porque eu ouvia ele todo dia. Então, eu já estava acostumada com essa distância dele na CBN, a gente ouvia muito as dicas dele, e aí a gente tem compartilhado aí alguns trabalhos juntos, então, para mim também é uma honra, é um orgulho, é um prazer, como sempre, estar perto de você, falar um pouquinho, aprender. Cada vez que eu falo com ele, gente, eu aprendo um pouquinho mais, fico triste, porque eu tento seguir algumas coisas dele, eu falo, ai, meu Deus, na próxima vai, mas eu estou indo, Márcio, eu prometo que eu estou indo. Também, né, a doutora Carol Albuquerque, para falar um pouquinho com a gente, uma nutricionista que tem aí engajado também com a nutrição infantil, falando muito de nutrição para as famílias e crianças, assim. Muito obrigada, doutora Carol, estamos super felizes aqui com a presença dos três. E aí, obrigada. O que a gente vai falar, né? É um bate-papo, eu adoro falar bate-papo com ciência, porque quando a gente faz um bate-papo, mesmo que seja informal, ou seja pautado um pouco mais sério, a gente tem que ter uma base sólida, uma base científica, cada dia mais, uma fundamentação onde tenha sentido aquilo, porque senão vira uma fake news. E hoje a gente sabe que essa veiculação da mídia rápida, ela tem proporcionado essas confusões. Mas hoje aqui o papo é sério, mas descontraído. Nós vamos falar um pouquinho de como esse desafio de trabalhar dentro das casas, administrando o lado pessoal, o lado profissional, familiar, esses relacionamentos, como administrar esse desafio. É fácil? Provavelmente não. Eu posso falar com conhecimento de causa. Tenho um filho, e aí eu tenho que administrar essas questões, tanto profissionais, pessoais. Ele estava até aqui gritando na portinha do escritório, está aqui, mas o papai dele foi levar ele para passear um pouquinho aqui na casa, fazer um entretenimento, e é assim que a gente tem administrado a nossa vida, não é verdade? E eu começo aí um pouquinho, porque muitos lugares, muitas casas são amplas, tem quintal, tem jardim, tem um espaço onde a criança, a família, pode circular bem. Porém, tem casas pequenas, tem apartamentos menores, e aí fica um negócio super complexo. E aí eu vou jogar a bomba atômica para o Márcio, porque Márcio Atala, como a gente coordena essa questão familiar, administrar uma atividade física, em conjunto, todo mundo, como a gente consegue fazer isso com a criançada em casa? Aí eu joguei a bomba para você. Boa noite, é um prazer participar mais um evento com vocês. É uma situação atípica, né? Então, quando você fala de uma casa com mais espaço, você tem mais possibilidades. Quando você está falando de um apartamento ou de uma casa com pouco espaço, nenhum tipo de área livre, o desafio fica maior, mas é possível ser feito. O que a gente imagina nessa época? Que uma das coisas que vai facilitar tudo isso é você ter rotina, né? Então, não é porque a criança está no confinamento que ela vai deixar de ter a hora dela de acordar, de dormir, de estudar. Então, tentar manter essa rotina, ela ajuda nessa organização. E essa hora de brincar, eu acho que é um momento também da gente tentar resolver dois problemas, né? Um problema é o pai ou a mãe participando mais com o filho, resgatando brincadeiras do passado
que para essa geração parece coisa do outro mundo, né? Então, quando você vai jogar uma bolinha de gude, algumas coisas num espaço muito pequeno, um peão, um jogo de botão super silencioso, você brincando ali, num espaço pequeno, você consegue algum tipo de movimentação, entretenimento, que é bacana. E resolve um segundo problema, que eu acho que esse é o maior problema quando você não tem esse espaço, que é o tempo de tela, né, Tamara? Já é normal dessa geração ficar bastante tempo entretida numa tela. E a gente sabe que existe uma recomendação, a doutora Ana vai falar isso com toda a propriedade. Então, nesse momento de confinamento, a tendência é que se aumente esse tempo de tela, e não deveria ser assim. Então, quando você resgata esse tipo de brincadeira, você tem todo um lado familiar, emocional, de convívio, que você tem um ganho. Por mais que a atividade física não vá ser tão intensa num espaço pequeno, você propõe algum tipo de movimentação, né? E você ainda resolve esse problema de não superexpor as telas. Em apartamento, se a escada estiver vazia, você desce ali com seu filho, você brinca 2, 3 andares com ele, volta, higieniza e tenta fazer algum tipo de brincadeira. Mas quanto menor o espaço, mais limitado, mais há a solução, sim, Tamara. Complexo. Então, doutora Ana, eu comecei, né, pessoal, eu não me apresentei, eu esqueci que os papais e as mamães não me conhecem, eu não sou famosa como a doutora Ana. Meu nome é Tamara Lazzarini, sou nutricionista e trabalho na Nestlé na área de nutrição infantil. E aí eu tenho a minha colega hoje para falar um pouco de nutrição, mas antes de falar da nutrição, a gente entrou nesse ponto, eu vou resgatar o que o Márcio mencionou em relação às telas. Isso realmente é preocupante, porque esse momento de confinamento, essa exposição às telas, ela tem aumentado, né? Porque a criança está lá, não tem muita atividade, então, deixa um pouquinho ver a televisão, ou um pouquinho com o celular, e esse pouquinho vira um pocão. Quais as consequências disso, doutora Ana? Eu sei que não é fácil, tá, gente? Não vamos sair daqui todo mundo desesperado se cobrando isso, né? É muito difícil. Mas existem consequências não só de impacto no peso corporal, no sedentarismo, mas tem outros impactos na pediatria. Eu acho que a doutora Ana poderia comentar um pouquinho. Boa. Então, é uma honra para mim estar aqui com esses convidados tão ilustres, tá? E obrigada pelo convite, viu, Tamara? Adoro. Aí, em nome da Nestlé também agradeço, tá? Então, é o seguinte, olha, gente, o Márcio tocou num ponto muito importante, né? O que fazer com as crianças agora dentro de casa, e o Márcio falou na rotina. Então, que dica que eu dou para os papais e para as mamães que estão nos ouvindo? Pessoal, rotina é uma das coisas importantes nesse momento, por quê? Porque dá segurança para as crianças. Olha que coisa interessante. Como a gente tem o dia inteiro dentro de casa, a gente tem que preencher esse dia com as atividades, de preferência, as atividades determinadas para aquela hora, para aquele momento, para aquele dia, né? Que pode ser segunda, terça, quarta, quinta, mas enfim. Então, é um tempo da atividade escolar, depois é o tempo da alimentação, é o tempo de ajudar nas tarefas domésticas, é o tempo de tela, tá certo? E aí é o tempo também de uma outra brincadeira, como o Márcio falou, fazer uma outra brincadeira, atividade física que seja de novo, uma outra brincadeira, banho, jantar, enfim. A gente tem que preencher o dia com as atividades de rotina. Sabe por quê? Isso dá muita segurança para a criança, porque a criança sabe que naquela hora ela vai estudar, depois ela vai fazer o exercício, depois ela vai almoçar, e aí ela vai ter o tempo da tela também, que é isso que a Tamara estava colocando também. Então, olha, gente, a gente sabe que normalmente, numa situação normal em que a gente pode sair, as telas, né, devem ser limitadas para as crianças. Assim, menos de 2 anos, nenhum contato com tela. De 2 a 5, 1 hora por dia no máximo, sendo que esse tempo tem que ser dividido, de preferência, tá? E mais de 5 anos, 2 horas por dia. Só que agora, nesse período de quarentena, a gente pode liberar um pouquinho mais. Não tem problema, porque a gente está numa situação de exceção. Mas, insisto, não vai deixar seu filho lá 2 horas seguidas na tela. Não. A gente pode dividir um pouco esse horário nessa organização ao longo do dia. Fazendo o que o Márcio falou, atividade física é
muito importante. Então, a gente tem que dar prioridade ao exercício, se mexer, atividade física, aí entra um pouquinho a tela. Só para terminar, qual é o problema da tela? A gente sabe, o problema da tela é que ele induz muito ao sedentarismo, óbvio, né? Aí a criança não vai querer fazer atividade física dentro de casa, como o Márcio falou, vai querer só ficar na tela. Segunda coisa, o uso de tela, gente, pode propiciar miopia, tá? A miopia está aumentando muito no mundo agora, então pode propiciar a miopia. E terceira coisa, a tela, ela propicia só uma parte do desenvolvimento cerebral, que a criança fica vendo em 2 dimensões, então ela vê assim, o que está na tela. Vou pegar para vocês, por exemplo, ó, um telefone celular. É diferente quando você vira o telefone, você está vendo esse objeto, ó, em várias dimensões. Um brinquedo, a mesma coisa. Você, tem aqui, ó, na mesa de pediatra é assim, ó, um brinquedinho, você vê isso aqui, você faz um foguetinho, você faz andar, você tem uma visão tridimensional. Isso é muito importante, é diferente da tela que dá uma visão em 2 dimensões. Então, para o desenvolvimento neurológico, há muito tempo de tela também não é bom. Então, é isso. Rotina e o menos de tela e mais exercício. E uma nutrição super adequada. Muito bem. E eu esqueci de mencionar para vocês que essa live é interativa, então tem aparecido aqui para mim algumas perguntas. Está aparecendo aquelas coisas que você já viu quando tem aquelas curtições de gente famosa? Tá assim, eu estou administrando, viu, pessoal? Fiquem tranquilos, a gente vai tentar administrar as respostas aqui de vocês. E aí você deu um gancho, doutora Ana, perfeito. A rotina. A rotina, ela não é fácil nem nos dias normais, né? Tem gente até que adora a rotina, tem gente que sair da rotina é um caos, porque muda alguma coisa, isso fica muito difícil para a pessoa lidar com essa falta de rotina, e aqueles que realmente não gostam da rotina. Então, tem para todos. Porém, uma questão muito importante é a alimentação, que você mencionou. A alimentação e nutrição, que são 2 coisas, né? Se alimentar é uma coisa, se nutrir é outra. Como estamos nos nutrindo, doutora Carol, neste período? É fácil estabelecer uma rotina para alimentação e que ela seja saudável, porque aí mora o perigo. Nessa questão da exposição, expõe mais a tela, expõe mais a questão da alimentação. Hoje pode, um doce pode, 3, 4, 5. A hora que você vai ver, a gente perdeu o controle. E aí, doutora Carol, tem uma dica para a gente? Já, mamães, eu vou tirar as dúvidas de vocês aqui. Está todo mundo me perguntando um pouco de alimentação, eu vou entrando nesse tema. Tá. Bom, boa noite a todos vocês. É um prazer estar aqui, né, com profissionais que eu tanto admiro. E, bom, falando um pouquinho aqui, tirando dúvidas sobre algo que é tão importante, né, a alimentação dos pequenos, principalmente nessa fase em que as mães estão passando mais tempo com as crianças, muitas refeições antes que eram feitas na escola e que agora as famílias, né, pais e mães, estão realmente tendo a oportunidade também de participar, né? Então tem um lado aí da ansiedade e do confinamento, e tem um lado, né, que antes era um problema, principalmente pacientes que eu recebo no consultório em que, puxa, eu não tenho tempo para lidar com a alimentação, e agora nós temos mais tempo em casa para poder, de fato, melhorar a alimentação das crianças, participar mais, né, comer em família, e ser o exemplo para os pequenos. Então, assim, não é fácil, principalmente porque comer frutas, legumes e verduras, né, para os pequenos é uma questão. Aí eles estão em casa e é isso, né, querem ver a tela, as famílias estão ainda se adaptando, né, com essa nova rotina. Então, uma dica. Primeiro, né, o que de fato você gostaria que o seu filho comesse, né? O que você enxerga que tem uma falta na alimentação? São frutas, são vegetais, o quê? Né? E a pergunta é, isso faz parte da rotina alimentar dessa criança? Né? Porque esses alimentos precisam fazer parte da rotina. Então, neste momento em que nós estamos em casa com eles, primeira dica, listinha de supermercado e fazer com que esses alimentos façam parte. Segundo, né, tentar participar pelo menos de 2 refeições
principais, né? Pode ser o café da manhã e jantar, pode ser um lanchinho da tarde, um almoço, não importa, cada um tem a sua rotina, mas é importante essa participação. Fazer com que essa criança faça um link positivo com o momento da refeição, que é tão importante. A criança, quando tem aquela questão, né, que a criança não come e que o momento da refeição é um caos, né, que para muitas mães e papais essa é uma realidade, é importante ressaltar a importância de fazer com que essa criança faça um link positivo com a refeição. Então, um momento de conversar sobre o dia, sobre algo que ela goste, não ficar ali falando o tempo todo, come isso, come aquilo, porque a criança, no geral, ela vai se fechando, né? Aquele momento vira um momento de estresse. Então, se faz parte da rotina, se a família come esse alimento e ela faz um link positivo com essa refeição, a probabilidade de aceitação e de melhorar essa alimentação é muito maior. Excelente, é bem isso mesmo. E eu falei, os pais têm que dar o bom exemplo, né? Não adianta querer que o meu filho coma os vegetais e eu não vou comer. Não, é bem complexo e aí não deixa de ser uma atividade lúdica que eles compartilham junto. Pode ser considerada uma atividade em família, aquela participação e todo mundo está administrando isso. A Manuela Rita, a doutora Ana, falou que te ama, te adora, te segue no Bem-Estar há muito tempo, te segue em tudo quanto é lugar. E ela fez um comentário interessante, que eu acho que vale, talvez a gente possa responder. Ela gostaria de saber que se quando ela pede algo para comer, entrando no tema ainda de alimentação, e ela colocar no micro-ondas por alguns segundos, pode matar o vírus, caso esteja contaminado. Essa pergunta, todo mundo quer saber, né? Essa pergunta que não quero calar, vamos lá. Olha, vírus, bactéria, é tudo, né? É, isso aí. Esse vírus, pessoal, ele gosta um pouquinho mais de frio, mas ele não resiste a calor, tá bom? Então, quando você põe no micro-ondas, você, por outro processo, você vai cozinhar aquele esquentar. Então, normalmente, quando aquelas moléculas ficam vibrando, e que é o que vai fazer o micro-ondas esquentar, o que equivale a uma temperatura de 70 graus Celsius, por exemplo, o vírus morre. Então, a gente sabe que alimentos que são quentes, que estão quentes, né? Ele sai do micro-ondas quente, matou o vírus. Isso já é um bom ponto. Aqui tem casos de mães, que eu já estou vendo aqui, mães em puerpério, né? Tiveram bebês aí há pouco tempo, estão preocupadíssimas porque não conseguiram, então esse é o caso da Juliana Nascimento, ela mandou aqui pra gente que ela não conseguiu estabelecer uma rotina ainda, um bebê pequeno, de 3 meses, porque ela só consegue impor a rotina do banho, mas o bebê dorme meia-noite. Aí é um pouco mais complexo, né, doutora? Mas dá para fazer da seguinte maneira, olha, ela tem um bebezinho de 3 meses, não é? Aí eu vou dizer que com quarentena ou sem quarentena, é tudo quase... Essa rotina ela já deve estar numa quarentena, né? Eu falo por mim, eu fiquei bom tempo passando. Para ajudar, o que a gente pode fazer? Olha, dia tem feito, até graças a Deus, dias bonitos, né? Então, durante o dia, deixa o bebê na luz, tá? Só ali depois do almoço, pode tirar um cochilinho num ambiente mais escuro, mas de manhã, deixa ele mais na luz, deixa ele tomar sol, brinca um pouquinho, faz uma atividade, brinca com um brinquedinho, conversa, lê história, canta música, faz atividades diárias também, e isso é possível sim estabelecer uma rotininha. Banho na mesma hora, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Esse bebê vai entendendo que dia é dia, que noite é noite. À noite todo mundo quieto, calminho, tranquilo, quarto silêncio. E aí, devagarinho, ele vai, não é do dia para a noite que isso acontece, devagarinho você vai conseguindo impor aí a rotina. Depois de 3 meses, né? Ele já tem um horarinho mais fixo para mamar, então realmente fica mais fácil. Gente, como é difícil, como é uma responsabilidade tão grande para os pais, todo esse contexto, né? Eu acho que o nosso estresse aumenta também. A gente vai ter que fazer a live de estresse de pais. A gente faz uma parte, tá bom? Mas, assim, é complexo. Falando contigo... Uma dica para os pais. Exercícios. Aprenda com Márcia Tala. Isso. Exercícios, que é o que mais alivia estresse na quarentena. Vai fazer uma série pra gente top, a série do Márcio para tempos de quarentena. Pronto, vai ser demais. Você sabe que a doutora Ana tocou num ponto que ela falou, cantar para criança, tal. Uma boa atividade para quem não tem espaço é exatamente essa, né? Hoje você tem
você vai aí em sites, você consegue brincadeiras de dança com ritmo, que você tem que acompanhar o ritmo, então você consegue ter diversão com a música, você consegue trabalhar a atividade física e ainda desenvolver algumas habilidades como coordenação, ritmo, então com um pouquinho de criatividade dá para fazer. Márcio, é possível aos 42 anos, com um filho de 3, desenvolver isso, essa coordenação? Quem é descoordenado a vida inteira? Olha, eu vou dizer para você que eu também tenho música, ritmo, é um problema mais difícil. A minha dica para pessoas com esse perfil que eu e você temos, pega o iniciante, deixa a criança rapidamente, ela vai para o avançado, a gente fica no iniciante. E vai que vai, brincadeiras à parte. A gente aqui dança de tudo, vai desde música gospel até o Alok, então estamos bem. Mas falando de movimento, falando de alimentação, a Luana Costa, ela falou que tem um filho de 6 anos, e ele está com 22 quilos, dificilmente come bobagem, ainda bem, e vamos pensar no ponto positivo, mas ele é super ativo, tem uma alimentação bem variada, gosta de frutas e recebeu o resultado do exame de sangue dizendo que está com colesterol alto, colesterol 277, o que ela pode fazer? Aí tem uma questão que não é só da alimentação, né? Eu tenho as doutoras aqui para me falar. Então, bom, eu começo a falar, depois passo a palavra para a Carol, tá bom? Então, ó, pessoal, é muito importante vocês saberem, tá? Ter colesterol alto não está diretamente relacionado em crianças só a peso, altura e IMC. Não. Colesterol alto pode ser uma questão familiar, pode ser uma questão de metabolização daquele colesterol. Então, tem gente que come tudo isso aqui de gordura e não tem colesterol alto. Tem gente que come isso aqui de gordura e tem colesterol alto. Isso é uma questão do corpo de cada um, tá? Então, sempre que tem uma criança que está com colesterol alto, normalmente a gente tem que investigar se tem hipercolesterolemia, que é colesterol alto na família, familiar, ver as causas, mas eu vou já adiantar para vocês e passar a palavra para a Carol. 99% tem sim a ver um pouco com a alimentação. E com uma alimentação adequada, a gente consegue corrigir em criança, seu filho tem 6 anos, a gente consegue corrigir a imensa maioria dos casos. Por isso, agora eu passo a palavra para a Carol. Eu tenho um filho, né, de 6 anos, e o legal é que nessa faixa etária, principalmente, eles já conseguem participar muito na cozinha, por exemplo, das preparações, né? Então, se esse é um momento da gente melhorar a alimentação, uma das estratégias é fazer com que a criança participe das preparações, né? De uma forma que ela faça aquele link positivo, que seja um momento gostoso entre a família. Então, esse é um momento para poder colocar em prática aí frutas, legumes e verduras em receitinhas que não precisam ser necessariamente algo muito complexo, né? Eu sempre falo, gente, são coisas simples, as crianças, elas adoram participar. Picar um vegetal, quebrar um ovo, picar uma frutinha para uma saladinha de frutas, né? Nessa hora aí, colocar uma farinha, um farelinhozinho de aveia, super ajuda, né? Com essa questão do colesterol, mas a ideia é olhar a alimentação, né, de forma geral, né? Não tem um alimento milagroso, a gente precisa realmente ver o todo dessa alimentação e estimular o consumo de frutas, legumes e verduras. E dessa forma... Pode falar. Não, desculpa. Imagina. Não, só queria falar mais uma coisa. Então, o colesterol tem isso, e uma dica para vocês, porque daí eu vou passar a palavra para o Márcio, se a Tamara me permitir, que é o seguinte, o colesterol são 2. A gente tem o colesterol bom e o colesterol ruim, tá? O colesterol total é a soma desses 2 e mais 1, mas tudo bem. Então, tem o ruim e o bom, tá? Então, a gente tem que ver como é que tá o ruim, que é o LDL, tá? Mas, sabe o que a gente pode fazer? Elevar o colesterol bom para contrabalançar, que é o HDL. E sabe quem mais eleva esse HDL? O exercício. Por isso que daí agora vai com o Márcio. Agora vai com o Márcio. Nossa, a doutora Ana tem uma boa moderadora. Eu vou trocar de lugar aqui. Desculpa aí, Tamara, já me meti.
Mas você sabe que é isso, né? As pessoas ficam bem preocupadas só com colesterol ruim, com colesterol total. Essa proporção entre colesterol bom e ruim, ela é muito relevante. E você aumentar o colesterol bom, a atividade física ela tem um poder interessante. Então, você propor, e aí eu falo, para você colher os benefícios do movimento, precisa de uma coisa: regularidade. Então, quando a doutora Ana fala das rotinas, é importante a atividade física fazer parte dessa rotina, porque com o movimento sendo feito repetidamente, obviamente você vai conseguir elevar o colesterol bom e você consegue, mexendo na alimentação, você consegue esse equilíbrio, você vai diminuir um pouco o ruim, você vai aumentar um pouco o bom e você vai melhorando esse perfil lipídico da criança. O estresse também é um fator causador, né? Talvez eu acredito que esse momento a gente tem aí, muito provável, a gente vai ter, pós essa fase de confinamento que a gente tem vivido, muitas alterações, não só psicológicas, que a gente sabe, eu acho que a gente está se reinventando, a gente está no momento de uma transformação, de impacto na nossa vida, tanto mente, corpo, vai ser uma coisa muito diferente que a gente já, pelo menos eu tenho vivido, e eu acho que muitos de nós, né, tenho vivido uma situação semelhante, a gente vai ter um impacto disso depois, a gente vai ter que depois se sentar, pensar, se readequar e avaliar todos esses pontos, né, de saúde. Então, acho que isso que a gente está vivendo, esse bate-papo, esse enxame de informações tem sido muito bons para a gente poder agora parar realmente. Depois disso, o que eu vou fazer? Planejar, se organizar e tudo mais. Eu tenho aqui uns pontos que a Tatiana Silva, ela mandou, e isso também eu acho que a gente entra nessa questão do estresse, e eu pegando esse gancho do estresse emocional, né, não do oxidativo, do emocional mesmo. A Tatiana Silva, ela tem notado irritabilidade no filho nos últimos dias. Ele tem mais de 3 anos e 10 meses, e ele não quer comer direito. Tem um pátio enorme e ele não demonstra interesse em atividade física ao ar livre. O que isso pode ser? Tem alguma coisa que a gente pode gerenciar? Ela só relatou o caso, mas eu acho que aí é um caso clássico de uma situação dessa, de um estresse. Essa criança pode estar passando por um estresse. Ela está abrindo mão do que ela tinha de vida, talvez dos amiguinhos, do coleguinha de escola, da rotina que ele gostava, né? Essa criança, não sei. O que pode ser? É isso mesmo, viu? Você falou bem, é isso aí, Tamara. Porque, olha, as crianças também têm estresse. Gente, criança também tem ansiedade, criança também fica ansiosa, tá? E aí, como é que a criança externa essa ansiedade? Ela não sabe, é um sentimento confuso para ela. E uma das formas mais comuns de externar a ansiedade é irritabilidade e alteração no apetite, que é uma coisa que eles sabem que mexe muito com as mães e com os pais. Então, o que eles fazem? Eles param de comer, deixam de comer, não querem comer, isso tudo demonstrando irritabilidade e, assim, uma certa provocação. Ele sente um desconforto, não consegue externar, ele passa a provocar um pouco o pai e a mãe com isso. É bem típico esse comportamento. Chamar aquela atenção, né? Fala, tô aqui, tô com um problema. Alguma coisa está errada comigo. Então, o que pode ajudar quando a gente identifica uma situação de uma criança estressada? Primeiro, é importante a gente saber esses sinais de alerta. Você vê que seu filho não está igual, está estressado, então tá. Olha, gente, o que eu falei para vocês, uma coisa que dá muita segurança para a criança é essa rotina. Então, isso é uma coisa importante. Tá. Outra coisa é a gente entender isso e tentar fazer a criança externar isso. Como a gente vai fazer a criança externar? Olha, tem uma dica fantástica. Quem me deu essa dica foi a Roseli Saião, que é uma psicóloga, assim, que eu adoro ela. Ela falou, olha, a criança não consegue externar, mas tem, assim, ferramentas que a gente pode fazer ela externar. Como? Olha que simples. Pega um filminho, pega um filme qualquer. Por exemplo, o Rei Leão, entendeu? E aí, o que acontece? O Rei Leão e todos esses filmes da Disney têm umas situações de estresse. É o pai que morre, nenhuma princesa tem mãe, só tem madrasta e situações de estresse. Deixa o menino ou a menina verem aquilo e aí eles vão se identificar com aquela situação de estresse e depois você começa com a criança a conversar sobre o filme. E na hora que a criança está falando sobre o filme, ela consegue falar sobre ela, sobre aquilo que ela está sentindo, sobre raiva, sobre medo,
sobre tudo isso. Isso é uma forma dela externar também. Então, gente, olha, assistir um filme, depois conversar sobre o filme com a criança é importante, entender essa situação, e aí, volto para o Márcio de novo, que é, a criança extravasa essa sensação negativa, gastando energia. Isso é muito legal. Por isso que é bom, nesse tempo de quarentena, manter, sim, uma atividade física que gaste energia em casa. Tem várias, o Márcio sabe 1000 vezes melhor que eu, mas é importante, sim, a gente identificar isso, tentar entender a criança e arrumar uma válvula de escape, rotina e exercício. Excelente essa válvula de escape da irritabilidade com atividade física, eu tô curiosa. Eu acho isso super importante, e a gente tem que lembrar que é uma criança, né? Por mais que a gente vá colocar uma rotina, e é importante, é fundamental, o ser lúdico nessa fase é fundamental. Então, não cria a atividade física como mais uma obrigação. O momento de brincar, qual criança não quer brincar? Tenta fazer uma brincadeira com movimento, que seja divertido, né? A atividade física não precisa ser colocada como uma obrigação, como uma coisa a ser realizada como um primeiro plano. Vamos brincar de tal coisa, vamos organizar isso. Então, quando você puxa para o lado lúdico, a tendência da criança é se envolver naquela tarefa, não ver o tempo passar. Quando você puxa para uma obrigação, ela não vê a hora de terminar. Então, é muito importante, quando você trouxe essa pergunta, a criança tem um pátio. Pô, eu chegar para a criança e falar, pega uma bola, vai lá se exercitar, porque você precisa fazer exercício, ela vai descer. Não vai ser atrativo, né? Vai. Agora, se você cria uma brincadeira, uma dinâmica, um desafio, uma coisa de cooperação, uma ou outra, sabe? Eu lembro de uma medidinha certa que eu fiz, e acho que a atividade, olha o exemplo que eu vou dar aqui, mas eu lembro que acho que a atividade que a criançada mais gostou foi quando a gente fez uma guerrinha ali de estourar a bexiguinha que tinha água dentro, né? Então, lógico, era tudo muito preparado, todo mundo ali, mas assim, ninguém queria parar. Quer dizer, deu mais de 1 hora de brincadeira e as crianças não queriam parar. Se eu tivesse proposto uma atividade física, simplesmente, sem essa diversão, sem essa brincadeira, eu me organizo, eu junto com o que eu mais gosto, eu quero pegar aquele para molhar e tal, talvez ela não ficasse nem 15 minutos na atividade. Então, procurar... Pular amarelinha na sala. Pular amarelinha na sala. Pular amarelinha na sala. Eu tenho visto, viu, amigas fazendo isso. Eu tenho visto. É a forma, né, com que a gente conduz isso. Eu tenho aqui também, até a Grace Fontes, ela colocou, bem colocado exatamente quando eu perguntei para o Márcio, que ela mora em um apartamento pequeno, que ela pode realmente descer, ela está relatando aqui, tomar um pouquinho de sol em momentos que não tem aglomerações. Tem condomínio permitindo isso, e realmente é um grande ponto. A Edilaine Minucci, ela fala que ela sente que a bebê está muito ansiosa, então é o que a gente falou um pouquinho nessa questão da pandemia. O que podemos fazer para reduzir, minimizar essa ansiedade, e às vezes a criança acaba querendo comer mais, né? E eu acho que vocês, trazendo um pouco de tudo isso, essa ansiedade ou irritabilidade, que são sintomas de reações muito parecidas, desencadeados pelos mesmos neurotransmissores semelhantes aí, eu acho que essa caminhada para atividade física, ou fazer eu acho que aí, entrando um pouco na alimentação, chama para fazer uma preparação de refeição, né, doutora Carol? O que você acha? Sim. É recomendado? Vamos cozinhar junto, desde que com toda a segurança claro. adequada, né? Cozinhar junto, as crianças estão adorando fazer isso. Eu vejo muita gente trabalhando nesse ponto, né? Cozinhar junto. Tem 2 cenários, né? Tem essa ansiedade, esse estresse que a criança come mais, e eu gosto de ressaltar a importância de ter um olhar e um cuidado com a restrição, né? Eu sempre falo, restrição pode levar à compulsão, então, assim, tem que ter um equilíbrio, né? Então, principalmente no momento em que estão todos em casa, e não só a criança, como as famílias, né? Muitas vezes ansiosas. E no estresse que vocês falaram agora, né, dessa criança, que o Márcio falou, de levar de um lado positivo, dessa brincadeira, do lado lúdico, né, e não como uma obrigação para a prática de atividade física, é a mesma coisa para a alimentação, né? A criança vai lá e vira o rosto, a mãe corre lá, puxa, não comeu essa refeição, vou lá e preparo, sei lá, o macarrão que no geral ela aceita.
e aí ela vira uma situação em que realmente ela ganha muita atenção, isso acontece também, né? Então, se a criança não tem nenhuma dificuldade alimentar de causa orgânica, né, algum problema, a questão de como a gente lida com a recusa alimentar é muito importante para que isso não vire um momento de grande estresse, porque estresse, vira. Né? É a mesma questão da atividade física, não se cobre para não virar estresse. E aqui, gente, tem muitos questionamentos, até para que todos que estejam aí assistindo, depois essa live vai estar gravada, a gente terá ela gravada no site Baby Me, Nestlé Baby Me, no Facebook, então a gente vai poder ouvir de novo as dicas dos nossos super profissionais da galáxia, que eu falo, e tem muita coisa bacana, eu acho que tem assunto aqui para mais de lives, né, mas a gente não consegue estender muito, até mesmo em virtude, né, desse número de lives que tem. Então, às vezes, a pessoa, esse horário está aí fazendo aperfeiçoando o conhecimento profissional, ou se distraindo um pouco, que a gente precisa também, assistindo algum show, alguma coisa. Eu quero que vocês, foi muito bacana, eu anotei muita coisa aqui, que eu acho que é muito legal, que a gente comentou bastante, resgatar a brincadeira, estar junto em momentos de atividade física, numa brincadeira que você remeta ao seu passado, seja gostoso, que você cozinhe junto com eles, que você sirva de exemplo, estabeleça uma rotina que não vira uma carga sobre você, né? Tem que ser uma rotina prazerosa, que não é tão fácil, mas a gente tem que se desafiar todos os dias, tem que preencher esse dia dessa criança para que ela não fique entediada, ou irritada, ou ansiosa, né? E não é fácil. Cada criança reage de um jeito, cada família tem uma realidade, e a gente nem sempre consegue impor regras para todos de uma forma geral. Mas a regularidade, como o Márcio falou, como a gente conversou um pouco mais, ter essa questão da psicologia, e agora é um momento que a gente vai ter que se esforçar um pouquinho mais. Né? Eu vou deixar para vocês as suas considerações finais, eu só fiz um resumo bem superficial de tudo que a gente conversou aqui um pouco, para falar aqui, na verdade, a gente queria um pouco mais de tempo com vocês, e eu peço desculpas para todos os papais, mamães e colegas que estão aí questionando, mas a gente deixa isso depois no site, a gente tenta ver se consegue as respostas para vocês, mas eu acho que começar com a doutora Ana, fazendo o seu... Ou eu vou começar com a doutora Carol, pronto. Doutora Carol, faça as considerações finais, e aí a gente vai para o Márcio falar de atividade física, ficar super feliz e contente, a gente fecha com a doutora Ana. Então, estou aqui na minha ordem de tela. Rapidinho para a gente... Prazer estar aqui com todos vocês. Eu acho que, no final das contas, de tudo que nós falamos aqui, para que todas essas sugestões e orientações fluam, fica um convite aqui para as famílias para nutrir as relações, que eu acho que esse é um grande momento que a gente tem essa oportunidade de nutrir as relações com a família, né, e com os pequenos. Essa é a minha consideração final, aí fica esse convite. Perfeito, adoro a palavra nutrir, adoro. Também. Márcio, hoje eu tô com a caneca do meu filho, você fala que gosta das minhas canecas, hoje é meu filho, porque a gente veio falar de criança. Eu gostei dessas canecas, eu adoro caneca. Bom, queria agradecer mais uma vez a oportunidade, né, não só de passar algum tipo de informação, mas de aprender muito com os profissionais todos envolvidos. E deixar um último recadinho, que a doutora Ana pode até tocar nesse assunto, que é a questão do sono. Talvez, dependendo da faixa etária, a criança, sem ter que ir para a escola, alguma coisa assim, acaba dormindo muito tarde e acaba suprimindo algumas horas de sono. Essa atitude, né, de você suprimir o sono, ela pode ter um custo na irritabilidade, na rotina, na falta de energia. Então, dar uma atençãozinha especial para o sono, acho que pode ajudar, e a gente passa, daqui a pouco isso já passou, se Deus quiser. Obrigado. Se Deus quiser, eu que agradeço. Então, vamos lá. Bom, foi uma honra para mim estar aqui junto com vocês, passou voando, nossa, quando eu olhei, falei, nossa, já... Olha, o que eu queria deixar para todo mundo, gente? Assim, uma palavra de esperança, uma palavra de otimismo, uma palavra de que, olha, vai passar. A gente está passando um momento difícil, mas vai passar. Eu acho que a gente tem que sair dessa quarentena, assim como pessoas melhores um pouquinho, pessoas que aprendemos a conviver com a gente mesmo, com os nossos filhos, com a nossa família, com as nossas limitações, com as nossas ansiedades, com as nossas dúvidas, né? E também com a certeza de que
a gente é capaz de passar por um momento difícil e sair lá na frente bem. E para isso, sabe o que a gente depende? Da solidariedade, da ajuda de cada um. Esse é o tipo do momento em que uns estamos dependendo dos outros, para a nossa saúde, para a saúde das pessoas que estão perto da gente. Então, a gente tem que tomar esse momento de solidariedade, de fraternidade, como sendo um momento de ouro e de aprendizado para a gente. A gente vai sair dessa, e que a gente saia melhor do que a gente entrou. Aí, pode até ser que alguma coisa tenha valido a pena. Era isso. Ainda bem que você encerrou mais um minuto na sua fala e ia começar a chorar, doutora Ana. Ver como a gente também fica mais sensível nessa quarentena. Mas tudo faz sentido, então esse equilíbrio que a gente tem que buscar dentro de nós, para que a gente esteja bem, e como a gente fala na questão do avião, né? A máscara cai primeiro em mim, depois no meu filho. Então eu tenho que estar bem, os pais têm que estar bem, para que os filhos possam ficar bem, a gente bem passa essa coisa, vai mesmo até que por osmose, para os nossos filhos. Bom, como sempre, eu só tenho que falar que foi uma honra estar com vocês, participar disso, aprender um pouquinho mais com todos vocês em cada área. Para mim, realmente foi enriquecedor. Agradecer a Nestlé por essa oportunidade que nos deu para a gente se reunir e falar um pouquinho mais sobre um tema super importante. Espero que você aí em casa tenha gostado, e se quiser acessar depois, ver na íntegra esse bate-papo que a gente teve, vai estar no site Baby & Me ou no Facebook também. Então, me despeço aqui de todos vocês, já vou ficar com saudade, quero pensar numa próxima live, nem que eu vou ligar para vocês, eu não sei, mas vou ficar com saudade. Tenha aí uma ótima noite, uma boa início de final de semana, e a gente se vê em breve. Para vocês todos aí em casa, um grande abraço e um carinho do coração. Fiquem bem, estamos juntos, seremos mais fortes. Tchau. Tchau.